tudo bem com você? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Você já ouviu falar em regras de ouro? Ou 10 regras de ouro? Ou as regras vitais para a saúde e segurança do trabalho? Bom, é um pouco não. Vamos falar disso nesse vídeo de hoje? Vamos fazer esse bate-papo e entender qual é a importância dessas regras de ouro ou regras de segurança do trabalho, ou seja, o nome que você tenha na sua empresa, que se tornou tão comum na área da segurança do trabalho, mas que pode ser uma pegadinha. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, consultor e auditor interno nos sistemas de gestão integrado, que está com foco na qualidade, no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. E o meu propósito é te ajudar de alguma forma, a facilitar o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar dessas regrinhas, vamos fazer uma análise dessas regrinhas de ouro. Então aproveita o vídeo e fica aí até o final. Ultimamente a gente tem escutado falar muito dessas regras de ouro, né? É, a maioria das empresas acabam usando, né? Mas existem aí outros nomes que pode ser dado para essas regrinhas de ouro. Que são regras, são procedimentos que você deve seguir, que são extremamente importantes para a saúde e segurança do trabalho. Então, o pensamento e o foco nessas regras é justamente são situações, são atitudes, são ações que você vai ter dentro da sua empresa que jamais podem ser descumpridas, porque se você fazer com que se aquilo for descumprido, você vai ter um acidente muito grave ou uma fatalidade ou algo que vai afetar muito a saúde e a segurança do colaborador. E aí que está a pegadinha. Por quê? Muitas das vezes a gente acaba criando regras, ou a empresa acaba criando essas regras de ouro, sem refletir muito sobre o que ela está colocando como regra de ouro, né? Então, regra de ouro para a saúde e segurança do trabalho envolve a atividade e a exposição do colaborador àquele determinado agente de risco. Então, a gente precisa pensar nisso. E eu vou trazer alguns exemplos para a gente refletir, que eu até anotei aqui, para que você possa entender qual é a gravidade, não, quais são as pegadinhas ou o que a gente pode refletir sobre cada uma dessas regras que normalmente são utilizadas dentro da saúde e segurança do trabalho como regra de ouro. E a primeira delas fala como regra de ouro, por exemplo, a parte dos colaboradores de terceiro. Eu tenho que ter como uma regra de ouro uma, eh, uma integração desses colaboradores. Ora, nós estamos falando em regra de ouro de integração, mas regra de ouro não é para o funcionário da empresa? O terceiro é importante, sim, ele receber a sua integração e ele deve receber a integração, ele deve saber quais são as regras daquela empresa, quais são as regras do jogo para aquela empresa, para que ele não venha a se acidentar, não venha, enfim, deixar de executar algum procedimento que a empresa julgue importante. Mas como regra de ouro, você colocar como integração de colaboradores, de terceiros, eu acho que poderia se pensar de uma outra forma. Acho que poderia ser visto de uma outra maneira. Não seria uma regra de ouro você colocar essa integração com os terceiros. Repito, extremamente importante você fazer essa integração e cobrar desses colaboradores de terceiros, daquelas empresas que vêm realizar atividades dentro da empresa a qual você trabalha ou da sua empresa, e eles devem saber tudo o que eles podem e o que eles devem fazer dentro da sua organização, porque existem graus de riscos diferentes, existem linhas de produção diferentes, layouts de produção diferentes, e aí isso precisa estar claro para ele. Afinal de contas, ele não está na sua empresa todos os dias. Então é importante você fazer essa integração. Mas colocar isso como uma regra de ouro, eu fico em dúvida se isso realmente vai ser eficaz ou não para a sua regra de ouro. Você pode colocar e pensar como regra de ouro aquilo que está envolvido e vai alinhar com a atividade do seu colaborador. Então, acho que é isso que é importante. Depois, comunicação de
e relato de ocorrências. Você colocar como regra de ouro uma comunicação, um relato de tudo aquilo que está acontecendo, fica meio ineficaz, porque muitas vezes as pessoas não vão conseguir relatar isso. E como é que você vai verificar e como é que você vai validar que todas as ocorrências estão sendo relatadas? Então, não é muito eficaz esse relato. É importante e deve ser relatado, vamos voltar lá. Tudo que acontece dentro da organização precisa ser comunicado, principalmente com relação à saúde e segurança do trabalho. Se a gente lembrar lá da pirâmide de Bird, essas coisas, a gente vai saber que, estatisticamente, os incidentes, os acidentes vão acontecendo até que estatisticamente a gente chegue numa fatalidade. Então é importante a gente entender isso. É relatar? É necessário? Sim. Mas isso tem que estar mais envolvido com a cultura e o comportamento dos trabalhadores do que colocar isso como uma regra de ouro. Não sei se funcionaria, se seria eficaz. Então as pessoas vão começar a mais relatar e dedurar do que ter realmente a essência desta comunicação deste acidente. Qual é a essência? Comunicar para a segurança do trabalho, para a gestão dos riscos ocupacionais e fazer com que essa ocorrência não se repita. Então, acho que isso pode ser feito de uma maneira diferente. É, Outra coisa que é importante que colocam como regra de ouro é como você sendo responsável pelos seus atos. Isso já é inerente da atividade, já é inerente da integração. Então, eu sou responsável pelos meus atos. E como que eu vou colocar como regra de ouro algo que já é intrínseco da minha natureza, né? Eu não vou colocar a mão numa máquina, eu vou deixar de fazer uma atividade que vai colocar a minha vida em risco, né? Que vai colocar a minha saúde e minha integridade em risco. Então, precisamos focar nas questões que realmente são regras de ouro. O que, que é importante ser uma regra de ouro? Uma atitude pensada, um comportamento observador, isso são regras de ouro. Você ser responsável pelos seus atos já está inerente, como eu falei, do seu existir, né? Lógico que eu sou responsável pelos meus atos, eu sou uma pessoa consciente, eu tenho os meus princípios, meus olhares, minha história, então eu sou responsável realmente por isso. E isso tem que estar claro na integração, nos treinamentos, nos diálogos que são feitos referentes à saúde e à segurança do trabalho. Então, nesses momentos, eu vou ressaltar essa questão da responsabilidade dos atos. Não ter isso como regra de ouro, né? Não é minha sugestão colocar isso como uma regra de ouro. Outra coisa importante também que a gente fala, né? Colocar como regra de ouro a capacitação dos trabalhadores continuamente. É bacana, a empresa tem que fazer isso. Qualquer mudança, qualquer tecnologia nova, qualquer situação que venha a ser diferenciada, ou mesmo até que você capacitou, que você treinou um colaborador e ele não assimilou isso, isso tem que ser contínuo. Mas pensando em regra de ouro, pensando em regras infalíveis, por que que eu vou colocar um treinamento como regra infalível? Por que que eu vou colocar uma capacitação de um colaborador como regra infalível? Isso realmente vai colaborar ou vai fazer com que o colaborador ou o trabalhador não se acidente, né? Então ele tem que seguir aquilo à risca. Entendem que é ambíguo você colocar como regra de ouro um treinamento contínuo, porque está linkado à atividade do colaborador, regra que ele vai ter que seguir a risca para ele não se acidentar. Então fica um negócio meio confuso no meu ponto de vista. Então esse treinamento, essa capacitação contínua precisa ser revista se você tem isso como regra de ouro para a sua empresa. Outra coisa importante também que as empresas colocam, uma linha que eu entendo e compreendo que é importante, mas
isso já deve ser inerente da empresa, são as questões das máquinas e equipamentos. Quando a gente fala em máquinas e equipamentos, você tem ali, ou obrigatoriamente, você tem algumas NRs, principalmente NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos, para ser atendida. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que fazer ela ser atendida e executada dentro da sua empresa. E você colocar, por exemplo, inspeções, realizar inspeções em máquinas e equipamentos como regra de ouro, é, é outra coisa que fica meio que esquisito também. Porque se você tem máquinas e equipamentos, você tem que manter essas máquinas e equipamentos em condições seguras e saudáveis, em condições de funcionamento. Então, isso está linkado muito mais com a manutenção preventiva e corretiva dessas máquinas do que ter isso como uma regra de ouro. Ora, se você tem a máquina, você tem que manter essa máquina. Se você tem um carro, mesmo que você tire ele zero da concessionária ou que ele seja usado, em algum momento você vai precisar levar esse carro para trocar um pneu, trocar um óleo, trocar um freio, um amortecedor. Isso é inerente de você ter este equipamento, essa máquina dentro da sua empresa. É inerente de você ter um carro. Você não tem como fugir disso. Se você não fazer a manutenção no seu carro, por exemplo, você pode causar um acidente, você pode ter um motor fundido, você pode perder freio, você pode ser multado porque você está andando com o pneu careca, por exemplo, ou com alguma lâmpada que deveria estar funcionando e não está. Então, são algumas consequências que você tem. Na questão de regra de ouro, a gente volta naquela situação, né? É imprescindível, faz parte da atividade ou do dia do colaborador, se ele deixar, se ele vai fazer isso, cada colaborador vai fazer essa inspeção de máquinas e equipamentos, e a parte administrativa, como é que ela faz isso? Então vejam como que fica meio truncado essa questão de inspeção em máquinas e ferramentas, máquinas e equipamentos. Então é importante você olhar para essa regrinha de ouro que também está mais linkada aí ao dia a dia da empresa, em manter a empresa funcionando, a manutenção fazer aí realmente o que ela deve fazer para que as máquinas e os equipamentos estejam funcionando de maneira adequada. Outro ponto é permissão de trabalho. Precisa ser acessado o site, precisa ser feito uma permissão de trabalho. Isso é uma regra de ouro. Vamos lá. Permissão de trabalho para as atividades rotineiras, você vai criar um procedimento, uma instrução de trabalho. Eu faço aquela atividade todos os dias e ali eu vou criar um procedimento, uma instrução de trabalho, com o foco na qualidade, onde eu vou desenvolver todo o procedimento de como se faz aquele produto, por exemplo. Vou olhar para o meio ambiente, o que, que eu vou fazer com os resíduos, e vou olhar para a saúde e segurança do trabalho, trazendo aí as questões de como se executar com segurança, quais são os itens de atenção e tudo mais. Então, atividades rotineiras eu crio o procedimento. Atividades não rotineiras eu vou criar um formulário, e aí você pode ter de maneira digital ou impressa, tanto faz, para que sejam verificadas situações a qual essa atividade está sendo desenvolvida, e aí você criar, você fazer a sua permissão de trabalho. Então é importante olhar para isso e fazer com que essa permissão de trabalho seja executada como um checklist, como algo para aquela situação. Não são todas as atividades que você vai criar permissões de trabalho. Não são todas as atividades que você vai precisar acessar para ser liberado. Entende que a permissão de trabalho ela tem que ser focada de uma maneira diferente, ela tem que ser olhada para a atividade que está sendo desenvolvida e você vai ali nessa permissão de trabalho verificar e validar os pontos importantes para a realização daquela atividade, não faz parte de uma regra de ouro. Vamos focar nas regras de ouro dentro daquilo que traz relevância e que vai realmente causar algo se o colaborador não atender aquela regra de ouro. Por exemplo, uma coisa que talvez aí analisando junto com vocês aqui agora, uma regra de ouro, por exemplo, seria a observação da movimentação de empilhadeiras, de carrinhos transpaleteiros, de automóveis, de caminhão, de tudo que está envolvido
dentro da movimentação da organização. Então, você vai sempre observar pelos caminhos que você está andando, você vai fazer a verificação na hora de atravessar, você vai prestar atenção na hora de atravessar algum corredor, e você criar artifícios para que as pessoas entendam que aquilo é extremamente importante e que ela vá seguir aquela regra de ouro que é tão fundamental para você se locomover dentro da organização. Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, dentre outros aí que a gente pode tratar e a gente pode falar. Isso são, esse aqui esse vídeo de hoje é uma pequena reflexão dessas regras tão importantes que a gente tem que ter dentro da organização, dentro da empresa. Lembrando sempre que uma empresa segura e uma empresa saudável está muito linkado com o comportamento e com a cultura dentro da organização. Você pode começar a se preocupar com isso, ou pode olhar para a sua organização de uma maneira muito simples. No momento, e isso vai de cada empresa, você não precisa de grandes investimentos para melhorar a saúde e a segurança do trabalho. Lógico, em alguns momentos, em algumas atividades, você vai precisar fazer algum investimento, mas sempre pensando que esse investimento vai trazer de retorno para a empresa, além da saúde e da segurança do trabalhador, a questão de produtividade, de redução de geração de resíduos, de uma sustentabilidade favorável, de você ser posicionada no mercado de uma maneira diferente. Afinal de contas, você está melhorando a saúde do colaborador, está trazendo um clima para dentro da organização pensadas de maneira diferente, pensando no meio ambiente e olhando realmente para aquela situação, para aquela máquina, para aquele procedimento, para aquela tecnologia como um investimento. Eu acho que isso é o recado de hoje. Isso é o que a gente tem que pensar com relação às regras de ouro. O que que eu vou criar como regra que faz diferença na vida do colaborador? Que aquela regra vai depender da atitude dele, melhorar o comportamento, melhorar a cultura dentro das organizações. O recado de hoje é esse bate-papo, essa reflexão sobre essas regrinhas que estão sendo tão utilizadas, que é importante, mas que algumas vezes são elaboradas de uma maneira não tão eficaz para a empresa. Bom, eu fico por aqui. Aqui embaixo nas descrições, você tem aí outros conteúdos, tem as minhas redes sociais, tem cursos para sua capacitação, vai deixar um destaque aí. Então aproveita para que você possa enriquecer o seu conhecimento e aplicar de uma maneira simples e fácil no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau.